Bom dia, pessoal. 3 de julho, 11h30 da manhã. Vamos bater um papo aqui bem rapidinho. Eu vim aqui no carro porque ontem a gente fez um serviço no banheiro aqui do G7. A pia estava entupida e aí a gente precisou fazer um reparo ali. Na hora que eu fui desconectar uma mangueira, o cano quebrou. Então deu uma mão de obra gigantesca. Acabou que aparentemente agora deu certo. Colocamos um silicone ali em volta e lembrando que esse cano ele é curvo, porque nessa curvatura aqui ó, acumula água e a água que fica nessa curvinha ela impede que cheiro volte lá pela pia. Aí vocês vão falar, mas por que vai voltar cheiro? É porque a mangueira ali, ó, vocês veem aí, ela vem acompanhando aqui e aqui ela encontra com a parte de rejeito do banheiro e ali eles já descem direto ali. Então fica aquele gás, né, que é gerado ali na caixa de rejeito, e se não tiver essa curvatura ali acumulando água, o cheiro volta. Isso é inevitável. Aí o cano quebrou ali dentro ali, ó. Tá vendo? Eu passei até um siliconezinho ali para ver se veda. Seguinte, pessoal, eu gostaria de falar para vocês aqui sobre a experiência de ser dono de ônibus. Agora, final desse ano, completa 3 anos que eu estou dedicado exclusivamente a Gibor Turismo, porque nessa época, início de julho de 2021, eu estava participando do processo seletivo para trabalhar lá na Transcota de Ouro Preto, Mariana. A gente não tinha esse carro aqui ainda. Final desse mês, completa 3 anos que nós fomos contemplados no consórcio que resultou na aquisição do Comil. Então, pessoal, eu gostaria de trazer uma visão aqui sobre como é ser dono de ônibus. No Brasil, a gente acaba tendo uma visão meio deturpada do termo empresário. Se você chegar num lugar e falar assim, eu sou empresário, as pessoas, de certa forma, já olham meio torto para você, porque parece que passa uma imagem de soberba, de superioridade, quando o cara se intitula empresário. E aí, porque as pessoas acabam tendo a visão que o empresário é aquela pessoa bem-sucedida, que tem muito dinheiro, que tem muito patrimônio, e naturalmente que não funciona bem assim. O cara que tem um negócio próprio, ele é um empresário, mas não é garantia que as coisas ali funcionem da maneira que na maioria das vezes a gente gostaria. Eu estou num grupo de WhatsApp de empresas de ônibus aqui da região de Belo Horizonte, e no último final de semana teve uma discussão ferrenha lá, com muita gente lamentando muito a situação atual do mercado, colega falando que vai cumprir algumas agendas que tem para esse ano e finalizando a agenda, vai encerrar as atividades, não quer mexer com ônibus, vai trabalhar com outra coisa, porque segundo ele o ônibus é um negócio que desgasta demais e não traz o retorno desejado. E eu respeito muito a opinião, talvez eu tenha uma visão um pouco romântica da situação, porque eu penso que ônibus é propósito, pelo menos aqui no nosso caso é propósito. A gente já teve oportunidade aqui, inclusive eu falei com meu pai na época da pandemia, quando a gente vendeu o primeiro G6, que era a hora de encerrar as atividades, caso assim ele desejasse, porque a gente tinha vendido o ônibus, não tinha dívida, graças a Deus, e era o momento de fechar a empresa, e ele disse que não, que enquanto ele tivesse vida e saúde, ele continuaria trabalhando com ônibus. E aí eu ia abandoná-lo? Não ia mesmo, até porque meu pai está caminhando para a parte final da vida e eu que estou aqui começando, eu tenho que, meu sonho, trabalhar com ônibus. Imagina vocês, meu pai, na circunstância dele, animado e eu desanimado? De jeito nenhum. Mas aí, pessoal, o que eu penso? O ônibus, eu já até falei isso aqui recentemente, o ônibus não vai necessariamente mudar a vida radicalmente da pessoa, vai permitir que ele viva num outro patamar financeiro. Então, o carro está com um vazamentozinho de ar ali, eu tenho que achar onde é que é. Então, às vezes o cara vem trabalhar com ônibus, acha que é uma coisa, aí no dia a dia ele vê que não é exatamente daquela forma. Às vezes ele está com um compromisso fechado, uma viagem fechada, o cliente vai lá e cancela. Nós mesmos passamos por essa situação. Eu tinha uma viagem que seria anteontem, dia 1º de julho, nesse carro aqui, lá para Trindade, no Goiás, que era uma viagem que eu estava contando bastante mesmo, e a viagem caiu porque a cliente estava com um pouco passageiro. Então imagina vocês o que significa um início de mês aí, eu ter uma viagem cancelada.
Eu falei para vocês, viagem fechada mesmo, fechada, eu tenho para os 2 carros dia 18, lembrando que hoje é dia 3. Ao que tudo indica, esse G7 agora sábado vai em João Molevade. E talvez eu vou ter algum atendimento de escola, mas viagem mesmo, viagem longa, só no dia 18. Então assim, pessoal, eu tenho que me organizar para viver nessa realidade. Aí quando é a segunda quinzena de julho, a coisa fica bem aquecida, trabalha bastante, mas o que a gente lamenta? É que parece que o serviço fica todo concentrado numa data específica. E aí todo mundo procura carro, você não tem carro disponível. Aí a primeira quinzena aí que eu tô com os 2 carros aí tranquilos para poder trabalhar, não tem serviço. E essa é a realidade do ônibus. Outra coisa, hoje, pessoal, assim, muitas pessoas me procuram, falam comigo, pedem orientação, alguma dica, porque fala que tem o sonho de ter ônibus. E eu sempre falo para vocês que eu sempre vou incentivar, vou falar da realidade, meu compromisso com vocês aqui é falar a verdade sobre a questão do ônibus. Mas assim, ó, às vezes a pessoa tem uma visão de fora e a hora que começa a trabalhar fica um pouco assustado, porque acaba tendo muito custo. Um carro desse daqui, ó, você vai pagar o seguro de responsabilidade civil da NTT, você vai pagar o 0800, que é obrigatório, você disponibilizar um serviço de 0800 para os passageiros. Caso a pessoa queira ligar na NTT para fazer uma reclamação contra a empresa, ela tem que ter o serviço 0800 disponível. Aí cada carro desse tem um adesivo ali com o 0800, tanto para pessoa que não tem dificuldade de fala e de audição, e também tem um número que é voltado para a galera que tem problema auditivo e de fala. Então, tudo isso é custo que eu não tenho como deixar de pagar. Eu trabalhando ou não trabalhando, tenho que pagar. Eu tenho que pagar a assessoria da contabilidade. São custos que a gente chama de custos fixos, que são aqueles que, independente de você trabalhar ou não, você tem que pagar. As prestações dos 2 carros, que aí no caso eu pago o consórcio dos 2, e por aí vai. Aí vem os custos que são variáveis. Por exemplo, combustível. Combustível eu só vou abastecer carro se o carro for trabalhar. Motorista, eu só vou pagar motorista aqui, no nosso caso, que trabalha com freelance, se tiver viagem. Aí já vem uma outra questão. Saiu aí a informação que a NTT iniciou o CISAB 2 e tá todo mundo de cabelo em pé, porque tem algumas questões lá que de fato vão dificultar bastante. Mas o pessoal não percebeu, não correu atrás, não entendeu que neste momento o CISAB 2 é somente para as empresas de linha regular, linha rodoviária. Não é para o turismo ainda, até porque eu acredito que algumas coisas que eles estão propondo nesse CISAB 2 não são aplicáveis ao turismo. Naturalmente que vai chegar no turismo alguma alteração e dificilmente vai ser alguma coisa para facilitar a nossa vida. Mas a realidade, pessoal, que ônibus é isso aí. Às vezes eu fico pensativo que em 2013 eu propus ao meu pai, pela primeira vez, a gente comprar ônibus. E ele não achou que era boa ideia e tal, e não comprou. A gente foi ter ônibus em 2018. Aí às vezes eu fico pensando, e se a gente tivesse comprado um ônibus lá em 2013, como que teria sido a nossa situação? De vez em quando eu fico pensando que a gente poderia estar num outro patamar, ter mais ônibus, estar consolidado no mercado. Por outro lado, naquela época, de repente, poderia ter sido uma experiência negativa e eu não estaria aqui hoje. Então, assim, ó, hoje, qualquer um tem acesso a adquirir um ônibus. E aí acaba que quanto mais ônibus no mercado, é aquele negócio. Quanto maior a oferta, menor é a demanda. Então, são situações que a gente tem que ir administrando aí, tem que ir cuidando aí no dia a dia. Então, pessoal, essa questão de ônibus é um negócio que é bastante delicado mesmo. E aí, às vezes a pessoa tá de fora aí, fica achando que o ônibus de fato vai mudar a vida da pessoa, e no meu entendimento, mudança radical não vai acontecer mesmo. Oi? O pessoal da creche ali, tem um carro ali fora, ali bem no portão, ó. Vocês devem estar vendo ali, ó, o para-choque, perguntando se é nosso, porque fechou a mulher ali. Eu não desejo mal não, muito contrário, muito pelo contrário, mas é bom para eles aprenderem. Para carro ali, ó, inclusive a moça que está precisando sair, ela para o carro todos os dias onde está o branco, todos os dias. Hoje ela deve ter chegado mais tarde aí alguém parou na vaga dela.
Aí é aquela situação, olha o tamanho do portão, pessoal, e o pessoal para carro ali na esquina. Será que eles não conseguem imaginar que é uma garagem de equipamento grande? Mas enfim, então, pessoal, quem pretende vir para a área de ônibus ou qualquer que seja outro negócio, tem que ter isso em mente, que você ter um empreendimento, você ser dono de um negócio, tem essas variáveis, tem altos e baixos, a empresa precisa se manter e isso significa você fazer alguns sacrifícios. De repente, você vai estipular um valor para você receber mensalmente. Aí você deseja receber um determinado valor. A empresa tem condição de te pagar como dono, como sócio, aquele valor. Então, você está disposto a fazer esse tipo de sacrifício? Olha, eu vou começar recebendo menos, tem mês que eu não vou conseguir fazer a retirada que eu gostaria de fazer. E por aí vai. Então, você ser empresário não é exatamente um mar de rosas que muitas pessoas acham que é. Outra coisa, você tem um negócio, hoje, depois que já estou aí no 6º ano de estar envolvido com ônibus assim como proprietário diretamente, eu entendo perfeitamente que você tem um negócio, não é assim, honestamente, pessoal, jogando limpo, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. O cara tem que ter um estômago mais forte aí para aguentar algumas coisas aí do dia a dia. Porque às vezes você pensa assim, eu vou ser dono, não quero ter patrão, quero fazer meu horário, ninguém me cobrando. De fato acontece isso, mas quando a pessoa fala assim, vou fazer meu horário, muitas das vezes significa você estar dedicado quase que 24 horas ao negócio. Então, assim, eu tenho vindo aqui na garagem todos os dias e é um período que a gente não tem viagem, para vocês terem ideia. Sempre tem alguma coisinha para fazer, o carro saiu para viajar, eu estou atento no telefone para, se precisar de alguma coisa, poder dar um suporte. E aí, são os desafios de você ser proprietário de um negócio. É isso que você quer para a sua vida? Eu brinquei aqui, domingo eu fiz um serviço para a igreja, eu falei para vocês, né, que foi doação, fiz nesse carro, e veio um amigo meu aqui para me ajudar a manobrar, porque estava aquela situação, tive que sair de ré. E ele andou comigo e os meninos dele, juntamente com a esposa, estavam na atividade lá na igreja, e a esposa não ficou muito satisfeita dele ter ficado ausente. Eu não sei se ele não explicou para ela, eu não sei qual que foi o contexto, mas ela não ficou muito contente. Eu até brinquei com ela depois, brinquei com ele também. Ele não é do ônibus e eu brinquei com ele. Você quase perdeu a esposa por causa de ônibus, hein? Então, assim, vocês veem como são muitas as variáveis que interferem no nosso dia a dia. Você ter uma família que entende a sua correria, porque muitas das vezes aqui a gente acaba ficando ausente de casa. Hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ver a minha filha crescer, mas quantos donos de ônibus aí, por estar naquela correria, viajando, preparando o ônibus para viagem, deixou de viver muita coisa, muito momento em família. E aí, é a pergunta que eu faço, você está disposto a encarar tudo isso aí? Não é fácil, não é fácil. Igual eu falei para vocês anteriormente, na minha opinião, o ônibus acaba sendo, no nosso caso, sendo um propósito. Nós estamos animados, dispostos a trabalhar e crescer naquilo que Deus permitiu a gente. Claro que eu quero ter mais ônibus, quero, mas se a vontade de Deus for a gente ter 2 só, beleza, cara. Outra coisa muito importante também, muitas ideias, pessoal, você ter frieza para tomar decisão, cara. Isso aí, sinceramente, eu acho que essa é uma das partes que mais pega. Porque às vezes você está na empolgação, você está ansioso ali para fazer uma escolha e aquilo ali de repente pode te dar uma dor de cabeça gigantesca. Então assim, surgiu uma ideia, você está animado, otimista com aquilo, respira fundo, conta até 10 antes de tomar aquela decisão. Vocês querem ver um exemplo? A gente, uns 2 meses, eu até cheguei a falar por alto, acho que não tem 2 meses. Eu pensei, propus ao meu pai, a gente vendeu o Comil. E vendendo o Comil, eu gostaria de comprar outros 2 Paradisos. A minha ideia era comprar um outro G7 para ter 2 carros com ano bom. E com a diferença eu compraria um outro carro, um 2005 talvez, que pudesse aqui me dar um suporte. E ao invés de ter 2 carros, eu teria 3. No primeiro momento a ideia parecia sensacional, excelente. Meu pai ficou meio balançado com a ideia, achando que poderia ser uma boa também.
Mas aí depois você começa a olhar a agenda, os compromissos que eu tenho com esse carro. Não são muitas as viagens, mas são datas que eu não conseguiria outro parceiro para me atender, para me substituir. E outra coisa, pessoal, eu não arrependo em nenhum momento de ter vendido o G6, mas vocês viram a dificuldade que foi para achar outro carro, para o carro ficar pronto, pintado, documentado. Então, assim, o G6 foi embora em agosto. Acho que em agosto, está fazendo um ano agora. Esse G7 aqui, ele foi ficar pronto para trabalhar na segunda quinzena de janeiro. Então, pensa vocês o que significou aquilo ali para mim. Mais uma vez, eu não arrependo, mas serviu muito de lição, muito de aprendizado para a gente fazer um próximo negócio. Hoje, se eu pudesse e fosse abrir mão de um carro, eu gostaria de ter um terceiro, tivesse um terceiro aqui, para eu poder abrir mão de um deles. Porque você abrir mão de um carro, ficar só com um e correr atrás do outro para comprar, misericórdia, misericórdia, é um desafio gigantesco. Então, assim, ó, você que está aí assistindo esse vídeo e tem o sonho de ter ônibus, eu recomendo. Eu sou até suspeito para falar, é uma atividade espetacular. Eu tenho muita satisfação de trabalhar com isso, mas é bom deixar bem claro que você está vindo para um negócio que tem muita concorrência, muitas das vezes... Opa, perdão, acabou a bateria aqui Peraí. Acabou a bateria do gimbal. Ele aqui, ó, acabou a bateria. Então deixa eu ir para a parte final aqui para encerrar com vocês. Então você que quer vir para a área do ônibus, lembra disso, tem muita concorrência, muitas das vezes eu vou usar o termo desleal, mas é questão muitas das vezes de sobrevivência. O cara tá lá com o carro parado, a prestação batendo na porta, e ele precisa de trabalhar, e aí ele vai dar um preço ali que atenda a necessidade dele, e aí às vezes te derruba ali com o cliente. Outra coisa, lembrar que os desafios são diários. Por exemplo, hoje você é motorista numa empresa. Se você der uma bobeira aí, certamente a empresa vai descontar de você, mas ela mesma vai resolver o problema. Você, como dono do ônibus, se você der uma bobeira, além de sair do seu bolso, você ainda tem que correr atrás da solução. Ou você vai pagar alguém para fazer, ou você vai colocar a mão. Então, assim, ó, igual eu tô falando, uma cliente que me ligou aqui, eu tive que interromper o vídeo. Então, deixa eu ir para a parte final aqui e encerrar com vocês. Então, você que pretende vir para um ônibus, tem que ter em mente que é uma vida de renúncia. É renúncia em todos os sentidos. É renúncia, muitas das vezes, você abrir mão de passar um tempo com a sua família, coisas que talvez sejam até mais importantes. Às vezes você deixa de passar um tempo com família, é uma renúncia financeira, porque assim, ó, uma vez que você é dono do negócio, não quer dizer necessariamente que você tem garantia de receber. Na sua empresa aí, se o seu patrão virar para você e falar assim, olha, eu não consigo te pagar essa semana, vou te pagar daqui a 10 dias, você não vai ficar satisfeito. E você, uma vez dono do negócio, você vai ter que administrar esse tipo de situação. Falar, ó, esse mês não tá legal, esse mês tem a prestação para pagar, não trabalhei da forma que eu gostaria, não vou fazer a retirada que eu gostaria de fazer, ou às vezes, esse mês aí a coisa apertou de vez, não vou conseguir fazer retirada nenhuma. E essa é a vida do empresário brasileiro, cara, essa é a realidade. Porque às vezes a gente fica olhando aí os grandes grupos, e muito dinheiro envolvido, essa coisa toda, mas vocês precisam lembrar o seguinte, há quanto tempo que essa turma está no mercado, essas grandes empresas? A gente está falando aí, tem empresa aí completando 100 anos de mercado, então eles desbravaram um terreno que a gente está pegando já pavimentado. E aí o que que eu vejo? O governo, de um modo geral, vai trabalhar para facilitar a vida dessas grandes empresas aí, porque são geradores de emprego, de renda. Então, assim, ó, eles vão ter um acesso ao crédito melhor, uma taxa de juros menor, entendeu? Várias facilidades que a gente não tem. Aqui a gente é na raça mesmo, é no peito. Então, assim, ó, para finalizar, você que está aí assistindo esse vídeo e quer ser dono de ônibus, venha, você vai ser feliz, vai ter seus momentos de dificuldade, de desafios, vai ter noite que você não vai dormir, mas é um negócio extremamente satisfatório. O que eu sempre falo, tem que gostar, porque se você não gostar mesmo, amar, ter dedicação a isso aqui e achar que é só questão financeira, infelizmente a notícia que eu tenho para você não é a melhor, não vai dar certo, não vai para frente, porque no primeiro problema, a primeira vez que o carro deu um problema na estrada, que você precisar de um socorro, você vai querer desistir.
E essa é a realidade aí. Eu estou falando aqui no segmento de ônibus porque é o nosso dia a dia, mas você ter um negócio próprio aí, os desafios são diários mesmo, é dedicação mesmo. Principalmente, pessoal, principalmente de tempo. De tempo. Tem cliente que manda mensagem domingo, 9 horas da noite, pedindo orçamento. E aí, se você não responde, fala, eu te respondo amanhã. Fica parecendo que você está desinteressado, que você não quer atendê-lo. Então, não é fácil, mas é um negócio que, pelo menos para mim, traz satisfação. Para mim é bem claro. Hoje, eu sempre falo isso com as pessoas e tem muita gente que não acredita. Se eu fosse um motorista hoje de coletivo aqui na cidade, aqui, por exemplo, eu teria um rendimento mensal melhor do que aqui na empresa. E outra coisa, às vezes eu fico pensando, eu tô com tempo livre, poderia fazer uma atividade para alguém, mas é um negócio que é muito doido, cara. Eu tenho que estar dedicado a isso aqui. É um cliente que procura, às vezes eu tenho que vir na garagem limpar um carro. Como é que eu vou fazer um compromisso de trabalhar com outra pessoa? Aí, mais uma vez, é igual o Casas Bahia, é dedicação total. Então, venha ser feliz, trabalhar com ônibus, venha ser feliz. Recomendo, mas tenha em mente que tem dia que é noite. Tá bom, pessoal? Você que acompanhou esse vídeo até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho das notificações, curta, compartilhe, nos comentários a gente está sempre trocando ideias. E é isso aí, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.